Bem, ok. O futuro obscuro de Portugal. Bem, Portugal, uma das nações que mais influenciou o mundo. vai ser E no interessante. seu auge atingiu 4 continentes. E quando olhamos todos os distritos do país a partir da maior nacionalidade presente, isso acontece. 16 distritos têm brasileiros como a maior nacionalidade. Pera, o quê? Distritos têm brasileiros como a maior nacionalidade. Como assim? A maior nacionalidade? Tá maluco? Sim, mas... Pera, maior dos imigrantes. Certo? Pois, a seguir à portuguesa. Estava a achar... Eu assim, what? Este gajo está doido. Que ele acha que há mais brasileiros em Portugal do que portugueses. Tinha graça isso. Apesar dessa música de suspense, eu estava rolando o TikTok e encontrei essa informação Ah, exato. Maior grupo imigratório. Ok, assim faz sentido. Certo. aleatória. A partir daí eu fui pesquisar sobre a influência que o Brasil está tendo em Portugal e com um processo que está acontecendo agora, tá maluco? chamado de abrasileiramento. Eu sou o Guilherme, do Capital Financeiro, e durante a minha pesquisa eu descobri que as coisas vão mais a fundo e que o futuro de Portugal também está mais incerto do que nunca, graças também aos próprios portugueses. Ui, o que é que nós E fizemos? esse mapa é apenas o início do nosso quebra-cabeças. Vamos voltar ao passado para entender o futuro de Portugal. No passado, Portugal já dominou pelo menos 4 continentes. How to get the most of Grammarly Free. It's Kayla on behalf of Grammarly. Imaginem, se vocês pensarem na raiz... Eu sei que isto vai ser polémico, aquilo que eu vou dizer. Mas se vocês pensarem na raiz da cena... A maior parte dos brasileiros são portugueses. Ok? Em termos de sangue, em termos hereditários, a maior parte dos brasileiros descendem diretamente de colonos portugueses. Ok? É assim, há muito poucos que têm sangue nativo puro. Porque a realidade é que a mistura dos nativos com os colonos portugueses deu origem ao sangue brasileiro hoje em dia. Portanto, grande parte deles descende diretamente de portugueses, meu. E isso é Estendendo da inegável. América do Sul até o Sudeste Asiático. No seu ápice, no século XVI, a cultura portuguesa Eu não sei era se foram, eu não sei se foi a mesma quantidade de italianos e alemães. Houve muitos italianos e alemães. Agora, que a maior parte eram portugueses, Raiden, não sei se isso é uma cena em assim tão grande facilmente parte do justificável. Em meados daquele século, Portugal disputava entre as 5 grandes potências da época. A sua marinha era tão respeitada por ter criado um tipo de embarcação inovadora, pesando entre 100 e 400 toneladas e com 3 mastros. As caravelas portuguesas revolucionaram o mundo como nós conhecemos. Foi apenas por conta dizer isto, delas que em 1400... A caravela portuguesa era um barco extremamente ineficaz em nível militar. Podia ser ótimo para navegar, mas em termos militares era um barco estupidamente ineficaz. 1592, Cristóvão Colombo conseguiu chegar por às isso é que a Américas. nossa armada também não e era foi assim grande também espingarda. por conta dessas mesmas caravelas que em 1500 Pedro Álvares Cabral finalmente chegou ao Brasil. E apesar de ser uma nação pequena, se comparada aos seus vizinhos europeus da época, Portugal distribuiu o idioma português para 53 países. A lusofonia, que é o conjunto de países que falam português, hoje é de 9 países que têm a língua portuguesa como oficial. Pois, Entretanto, o o resto cagou passado tudo. glorioso hoje está desaparecendo. A população portuguesa tem problemas com crescimento há décadas. Em 1965, a população de Portugal já decaía. Em 1969, no seu auge, caiu quase 1%. Em 1987, caiu novamente. E em 2011, o crescimento foi negativo mais uma vez. Na mesma época, Portugal não estava em uma boa situação. Afetado pela crise de 2008, a renda média dos portugueses caiu dos 17 mil dólares para a casa dos 15 mil em 2013. Certo. Foi entre 2011 e 2016 que Portugal viveu uma das suas grandes crises. E aconteceu o efeito contrário do que acontece hoje em dia. A quantidade de imigrantes chegando a Portugal era bem menor. E muitos portugueses emigraram para países muito mais ricos, como França, Reino Unido, Alemanha e outras nações da União Europeia.
A partir de 2019, mais a para a população Suíça e de para o Portugal Luxemburgo. voltou a crescer. E em 2021 bateu recordes de crescimento. Mas se olharmos mais a fundo, isso foi principalmente porque em 2021 houve um saldo migratório de 72.060 pessoas. Ou seja, o principal fator para o crescimento de Portugal foram os imigrantes. Enquanto os imigrantes estão chegando, os portugueses estão indo embora. Mais de 2 milhões de pessoas nascidas hoje em território português vivem em outros países. Pronto, é um Ou bocado seja, 20... Não, ele tem razão, isto é verdade. E grande parte do nosso problema de natalidade também deriva um bocado da malta em idade útil vá estar a sair daqui. % de uma Vão ter população os de filhos lá fora, é normal que 10,4 depois- milhões de habitantes. As causas são as mais diversas, mas uma é com certeza o salário mínimo. Em Portugal é de 760 euros em 2023, muito diferente da Europa Central. E os Isso é salários da bom, França, Alemanha, Reino Unido e por aí vai. E muitas vezes isso não mantém uma pessoa em Portugal. Nos últimos 5 anos, a imigração de brasileiros aumentou em níveis nunca antes vistos, seja pela insatisfação da economia ou para ganhar mais dinheiro no exterior. Mas isso gera um problema. Dos 200 mil brasileiros em Portugal, a imensa maioria tem dificuldades de enviar dinheiro para o exterior, porque muitos utilizam um sistema antigo, baseado em casas de câmbio físicas ou cartões de crédito tradicionais, que não dão nenhuma liberdade e cobram altas taxas. Diferente das contas globais, capitalizar que permitem que brasileiros em imigração. mais de 180 países possam trocar ou enviar dinheiro de forma fácil apenas do Ok, é aqui que estavas a dizer o Ed, não é? Pronto, já percebi. Vamos só saltar. Por patrocinar esse vídeo, doações financeiras para ficar em Portugal são realmente menores. Em muitos países europeus, o custo do aluguel representa 40% a 60% do salário. Mas em Portugal, pode chegar entre 70% e 90% do Fantástico, salário malta. mínimo. É. Às vezes um simples Ninguém quarto Vitarax. ou um simples apartamento. As condições financeiras de Portugal não são as melhores, e arrumar bons empregos é uma tarefa difícil, principalmente entre os mais jovens. A taxa de desemprego em Portugal é continuamente uma das mais altas da Europa Ocidental. E apesar da queda desde 2011, em 2023 o total da população desempregada chegou a quase 10%. A qualidade desses empregos também é uma discussão. A maioria dos trabalhos disponíveis pagam um salário mínimo. Enquanto isso, estrangeiros de diferentes nações como Brasil, Reino Unido, Índia, Paquistão e Marrocos desembarcam em Portugal. O país recebeu centenas de milhares de brasileiros entre 2016 e 2023. Algumas fontes falam de 200 mil brasileiros oficiais e outras de 400 mil contando os ilegais. É por isso que Portugal agora está passando por um fenômeno chamado de abrasileiramento, Não, Fábio, já não vou falar sobre dentro isso. e fora do país. Se no passado entrar em Portugal era algo difícil, hoje ficou muito fácil. Hoje um brasileiro pode entrar em Portugal apenas com o passaporte e ficar 90 dias como turista. Certo. Muitos deixam passar o prazo e acabam ficando ilegais. Coisa que vem acontecendo cada vez menos depois que os membros da CPLP, Certo. a comunidade dos países de língua portuguesa, podem solicitar a residência permanente em Portugal. E para você ter uma ideia de quantos brasileiros estão impactando Portugal, nós vamos utilizar os relatórios oficiais da SAF. Vamos mostrar vários Pá, gráficos. mas isto é assim, isto da CPLP pode ser mal feito, mas a realidade é que depois lá está. Isso é uma tentativa rápida de tentar legalizar este pessoal, porque caso contrário, depois o que é que vais fazer com eles, meu? Tipo, se tiverem cá as chartas, como este gajo está a dizer que estão, tipo 200 mil a mais do que era suposto, não é? Como é que tu consegues tirar essa malta de cá? Não consegues, meu, não há controle, não consegues, não tens infraestrutura para isso. Gráficos diferentes até chegar nesse aqui. Começando pela quantidade de estrangeiros em Portugal, que em 2021 chegou a 700 mil habitantes. E depois se eles vêm para cá e se os voos são autorizados à saída de lá para cá, eles chegam cá, ficam presos no aeroporto, depois não têm dinheiro para voltar para lá, como é que fazes? Pagas-lhes o bilhete? Esses são só os legais. Epá, mesmo que não os deixes entrar, o que é que tu fazes? Estás a ver? É isso que eu quero perceber. Ou seja, esta malta desembarca aqui, o que é que tu vais fazer com eles? Vais-lhes pagar o bilhete de volta? Depois, um gráfico de nacionalidades Cabo. mais representativas de Portugal. China, Mas Angola, quem França, permite o voo Romênia, para Portugal não é Portugal, é o país de origem, é o país de onde sai o voo. Índia e
Brasil, 29,3% em 2021. De longe, o maior. Depois daqui, estrangeiros por continente. Bob likes to take notes. A lot of notes. Adrian. Pois América do Sul, Isso não funciona assim, Sassura. principalmente. E o que diz o relatório? Acréscimo generalizado, potencializado naturalmente pelo Brasil. Outro, população residente, 35,4% do Brasil. Outros países ficam bem abaixo novamente. Enfim, chegamos neste mapa aqui que tem 16 distritos portugueses, que tem uma população de maioria brasileiros. Ah, mano, isso não é verdade, pá, caralho. Este também não para de dizer isto. Claramente os distritos não têm uma população maioria brasileira, pá. Isso é tanga. Foda-se. É seguir à portuguesa, talvez seja a brasileira, mas o gajo diz isto como se Portugal, a maioria da população fosse brasileira. Isto é um disparate de dizer, meu. Eu não sei onde é que o homem viu isto, Os confundiu-se 200 todo, mil aliás, nem era vezes aquilo que dizia. Legalmente em Portugal hoje, no relatório de 2015, eram apenas 82 mil. E o Brasil está tendo um impacto muito grande vindo de fora. As crianças de Portugal até imitam o português brasileiro pelo conteúdo que consomem em redes sociais Verdade, como YouTube, isto é verdade. TikTok e Instagram. Dessa forma, a cultura portuguesa pode estar realmente se transformando. E existe uma teoria que se relaciona perfeitamente à situação de Portugal hoje, que foi criada nos Estados Unidos, chamada de Melting Pot, que diz respeito aos imigrantes que criaram a cultura americana. Apesar de pessoas de diferentes culturas e características físicas, todas iriam se misturar e, com o tempo, criar uma nova cultura homogênea. Seguindo essa lógica, o impacto que o Brasil está tendo em Portugal é realmente significativo. Consomem muito Poderia conteúdo então brasileiro, estar é se verdade. tornando uma espécie de novo Brasil? Mas isso tem a ver com o Bom, algoritmo de acordo do com YouTube. os dados, se a imigração continuar dessa forma, é bem provável que a cultura brasileira vai estar cada vez mais presente em Portugal e realmente impactar o país. E essa mistura de culturas não acontece também só pelo Brasil. Veja bem, se voltarmos ao relatório, algumas coisas ficam mais interessantes ainda. Entre 2020 e 2021, vários distritos como Braga, Aveiro e Viseu aumentaram a população estrangeira em mais de 10% É grave em isto. apenas um ano. É A grave. população estrangeira de Portugal está vindo de diferentes lugares. No relatório de 2015, a Índia nem aparecia. Já no de 2021, o número de indianos cresceu para mais A de malta do 30 Norte está a mil. receber imensos. Coisa que deve estar bem maior agora em 2023, 2024. Porque Portugal recebeu uma grande imigração de indianos nos últimos 2 anos. Ah, o horror. Coisa que não aparece aqui no relatório. Diferente de muitos países europeus, não existem muitas barreiras para morar e viver em Portugal. E isso é um atrativo imenso para diversos grupos diferentes olharem para o país lusófono. Pronto, é isso. Somos brasileiros, malta, agora. O hino mudou já. Exato. A 10 km/h. Pá, malta, pronto, olha, já somos uma colónia do Brasil. RIP.